Oi, crianças! A nossa aula de hoje vai ser de ensino religioso. Então, antes de começar, vamos orar, tá bom? Então, todo mundo fechando seus olhos, orando junto comigo ou ouvindo a oração, tá bom? Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos a Ti te agradecer por mais este dia. Obrigada, Deus, por esta aula, que o Senhor possa falar conosco, falar aos nossos corações, Deus, e que Tua palavra possa penetrar e que a gente venha praticar dia após dia. Deus, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos que somos falhos e pecadores e constantemente pecamos contra Ti. Que o Senhor venha estar purificando os nossos corações, transformando os corações de pedra em corações de carne, Deus. Deus, abençoa aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, se assim for a Tua vontade, Deus, curá-los. Também queremos, Deus, também te pedir para que o Senhor nos proteja desses vírus maus, tanto nós quanto os nossos familiares. Assim te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoa cada criança que está assistindo essa aula neste momento. Amém. Então, crianças, na nossa aula de hoje, vamos falar sobre Abraão. Alguns de vocês podem até conhecer, tá? E outros não. Então, a nossa aula continua sendo em Provérbios, tá bom? Então, como versículo que eu trago para vocês hoje é esse daqui, Provérbios 20, 24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então, vamos saber do que é que esse versículo trata, através da vida de Abraão. Então, a história de Abraão é assim: Deus o chamou, ele era da cidade de Ur. Então, Deus o chamou e disse a ele: Abraão, sai da tua parentela, sai dessa terra, do meio da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar que você deve ir. Então, se fosse vocês, qual seria? Vocês não iriam perguntar a Deus para onde vocês iriam, o que iriam fazer, como é que iria ser? Pois bem, Abraão não perguntou nada. Ele pegou as suas coisas. Quais eram as coisas de Abraão? Os seus bens materiais e o seu gado, porque Abraão tinha muito dinheiro. Então, pegou o seu gado, os seus pertences. Ele era casado com Sara. Então, levou a sua esposa e também tinha um sobrinho chamado Ló. Então, Abraão saiu da sua cidade, do meio da sua família, da sua parentela, e foi para uma cidade que Deus ainda iria mostrar. Porque Deus também estava fazendo uma promessa a ele. Eu mostrarei a cidade e a sua descendência será enorme. Abraão ainda não tinha filhos. Então, como assim a descendência? Descendência, a gente sabe que é o quê? É a família, filhos e mais filhos, os filhos dos filhos, assim de geração a geração. Então, Abraão ainda não tinha filhos, mas ele creu na promessa do Senhor e não fez perguntas. Ele pegou as suas coisas e foi. Então, nessa época que Deus falou com Abraão para que ele saísse do meio da sua parentela e fez essa promessa, Abraão tinha 75 anos e a sua esposa Sara tinha 65 anos. Imaginem só, olha a idade, como já eram bastante avançada, não é? Em idade. Imaginem, eles não tinham filhos, mas Deus prometeu que a descendência de Abraão ia ser uma grande nação. Então, Abraão saiu de sua terra junto com a sua esposa e seu sobrinho, também como o seu gado, seus empregados, como eu disse a vocês. Abraão era um homem muito rico. Então, eles seguiram viagem e chegaram à terra chamada Siquém. Essa terra era habitada pelos cananeus. Lá em Siquém tinha uma árvore chamada Moré. Essa árvore era enorme. Então, os cananeus, eles adoravam embaixo daquela árvore a um Deus. Mas não é o nosso Deus. Era um Deus deles. Vocês sabem que antigamente muitos povos faziam ídolos, outros deuses. Então, esse povo, os cananeus, eles adoravam outros deuses embaixo dessa árvore. Só que Abraão, olha a árvore aqui, tá? Abraão, ele fez um altar ao nosso Deus. Por quê? Deus falou a Abraão quando ele estava nessa árvore.
Então, o Deus verdadeiro, o único Deus, que é o nosso Deus, falou a Abraão que iria dar aquela terra aos seus descendentes. Mas como aos seus descendentes? Se Abraão já era avançado de idade e Sara também, e eles não tinham filhos. Então, eles estavam aguardando essa promessa do Senhor. Abraão acreditava que Deus iria cumprir essa promessa. Então, vamos agora um pouco mais à frente da história, tá? Então, continuando a jornada de Abraão. Abraão continuou a sua jornada juntamente com a sua esposa e seu sobrinho e continuou andando ali pelas montanhas ao leste da cidade de Betel. E ele armou as suas tendas. Então, antigamente, moravam em tendas. Deve ser divertido, né? Quando a gente acampa, monta a tenda. Mas será que é divertido quando a gente mora em uma tenda? A tenda deles era feita com pelos de cabra e camelo. Olha só que interessante. Então, eram tecidos bem pesados, mas que protegiam, assim, tanto de chuva quanto de sol. Então, era um material muito resistente a todas essas mudanças climáticas. Então, Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Então, olha só, essas cidades que eu estou falando para vocês são as cidades que Abraão, junto com a sua esposa, seus sobrinhos, empregados, seu gado, né, os animais, estavam andando até chegar aonde Deus queria que ele fosse. Então, essas cidades, ele passou por muitas dessas cidades. Então, Betel, agora estamos na cidade de Ai. E isso, Abraão adorou ao Senhor, fez um altar ao Senhor ali, também nessa cidade. E sempre indo na direção sul da cidade de Canaã. Então, vocês lembram aqui do sobrinho de Abraão, Ló? Ló era um jovem também bastante rico, ele tinha seus empregados, seus animais. Então, nessa caminhada que ele estava tendo junto com Abraão para a cidade onde Deus queria que eles chegassem, os animais estavam passando assim um pouco de fome porque tinha pouco pasto. Então, era muito animal para pouco pasto. E nisso fazia com que os empregados, tanto de Abraão quanto de Ló, brigassem. Por quê? Os empregados de Abraão estavam cuidando dos animais do chefe, né, de Abraão. E os de Ló também estavam cuidando dos animais de Ló. Então, quando tinha pouco pasto, cada um queria alimentar o gado do seu patrão. Então, tinha briga entre eles. Então, Abraão conversou com Ló e disse como eles eram família. Então, não era certo os empregados estarem brigando por causa disso. Então, Abraão disse assim, olha só, tem toda essa terra aqui. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu irei para a direita. Então, estava na hora da família, no caso aqui, Ló e Abraão, se separar. Porque eles eram muito ricos e não estava dando certo. Tinha muito animal para alimentar e pouco pasto. Então, foi assim que aconteceu. Ló observou todo o horizonte, aquela terra todinha ali, e ele viu que tinha um lugar mais verde, que tinha mais água. Então, ele decidiu seguir esse caminho, porque ele estava pensando em alimentar os seus animais e ser mais próspero nessa cidade. Então, Ló escolheu ir por esse caminho. Então, Ló seguiu ao leste, em direção ao vale, o Vale de Jordão. E Abraão ficou em Canaã. Depois que Ló foi embora, Deus falou para Abraão para que ele olhasse tanto as terras do norte, do sul, do leste e do oeste. Então, aquilo que ele estava vendo, Deus iria dar aos seus descendentes. Imaginem só, Deus estava fazendo essa promessa a Abraão, que toda aquela terra ali, Deus iria dar aos seus descendentes. E que os descendentes de Abraão seriam como o pó da terra. Vocês conseguem contar? Não há como contar o pó da terra. Então, também não teria como contar a descendência de Abraão. Então, assim, Abraão desarmou o acampamento na cidade de Hebrom
e ali ele construiu um altar para adorar ao Senhor, ao nosso Deus. Então, ao todo, essa jornada toda que Abraão fez, ele andou 2.400 quilômetros até chegar na terra ao qual Deus havia prometido. Então, olha só, gente, o percurso que Abraão percorreu foram 2.400 quilômetros. Então, isso equivale a eu sair daqui, do meu estado, Alagoas, e ir para Mato Grosso do Sul. Olha aí, observem a imagem. Então, gente, foi uma boa parte, praticamente cruzando uma boa parte do nosso país, não é? Então, agora Abraão já estava bem instalado na cidade onde Deus havia prometido, Canaã, mas agora estava faltando uma coisa para Abraão. Quem lembra? Deus havia prometido o quê? Descendentes, não é? Então, faltava um filho a Abraão. Então, eu vou ler aqui a promessa que Deus fez a Abraão, que se encontra em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, que diz assim. Prestem atenção. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Então, Deus estava prometendo a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Lembro que antes eu falei a vocês que Deus já estava prometendo também que seria como o pó da terra, não tem como contar. E imaginem só as estrelas do céu, não dá para contar as estrelas. Há tantas que a gente perde as contas. Então assim seria a descendência de Abraão. E a Bíblia fala que Abraão creu nessa promessa. E assim Deus fez, Deus cumpriu a sua promessa como sempre. Se Deus promete algo, Ele sempre vai cumprir. Então Deus prometeu e Ele cumpriu. Abraão teve um filho. Abraão já tinha a idade de 100 anos e Sara 95. Imaginem só, minha gente, quem hoje em dia consegue ter filhos aos 95 anos. Então, se naquela época já era uma idade bem avançada, imagine agora, não é? Então, Sara com 95 anos e Abraão com 100 tiveram seu filho Isaque, que significa o filho da alegria, porque chegou já na velhice de Abraão, como ele nem pensava que iria ter um filho um dia, mas Deus prometeu a Abraão e assim Deus cumpriu. Então, vamos voltar agora para o nosso versículo. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Então, Abraão, ele percorreu uma grande jornada, mas em nenhum momento ele questionou a Deus. Ele simplesmente confiou, acreditou, porque ele sabia que Deus jamais o enganaria. Porque Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então hoje devemos acreditar nesse Deus, porque o Deus de Abraão é o mesmo do Deus de hoje. Ele não muda. Então neste versículo aqui, Salomão, o sábio rei Salomão, estava dizendo que os nossos passos, eles são conduzidos pelo Senhor. Por mais que a gente tenha planos nas nossas vidas, aqui ó, tem um exemplo aqui. Vocês ainda são pequenos, mas quando vocês estiverem maiores, crescendo, vão aparecer várias dúvidas, várias decisões para vocês tomarem em suas vidas, como casamento, estudos, profissão, emprego. Esse é o chamado futuro. Então, tudo isso vai vir à tona na mentezinha de vocês, decisões para vocês tomarem. Mas uma coisa é certa, meus amores, por mais que a gente tente sempre escolher algo para as nossas vidas, os nossos passos são conduzidos pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Então, como eu sempre falo para vocês, que a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que não seja permissão de Deus. Assim, Ele conduz as nossas vidas também. Então, não há caminho que a gente possa prosseguir, seguir, que não seja da vontade dEle. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Beijos e até a próxima. Tchau!